A mobilidade urbana é um dos grandes desafios do século XXI. É inegável que o desenho das metrópoles brasileiras é prioritariamente voltado para os carros. O transporte público, a bicicleta ou mesmo a caminhada são quase sempre deixadas em segundo plano. Mas desde o Estatuto da Cidade, Lei Federal de 2001, que estabeleceu que os municípios devem planejar o crescimento urbano, levando em consideração todos os atores de uma cidade, era de se esperar que os gestores públicos dessem atenção ao que está na lei. Por isso, a surpresa de vários setores da sociedade, quando o secretário de Turismo, Bismarck Maia, afirmou há mais ou menos 2 semanas que no entorno do centro de feiras e eventos não haveria passarelas porque as pessoas que frequentariam o local só usam carro. O Viva Domingo aproveitou a polêmica declaração do secretário para fazer um diagnóstico da vida do pedestre na cidade. Uma vida de exclusão e de risco, como mostra a repórter Najara Rocha. O que impede o fortalezense de andar mais a pé? A cidade não oferece condições, de você trafegar calçadas mal feitas, mal estruturadas, sem passagem, um abuso dos carros que estacionam em cima das calçadas, os estabelecimentos comerciais também que ocupam, e os transportes coletivos que não atendem à demanda da cidade, da população. Mas por causa da segurança, mas vontade eu teria de andar a pé ou de bicicleta, ou de alguma forma que me propusesse mais saúde e um exercício corporal. A caminhar só aqui na beira-mar se estiver todo policiado, porque se não for, dependendo do horário, porque se não for é perigoso para você andar, viu? Os problemas já são velhos conhecidos. Calçadas irregulares, trânsito caótico e até a falta de árvores atrapalha a rotina do pedestre na cidade. Mas ainda há aqueles que persistem e não abrem mão da caminhada. Fica um trecho de 2 quilômetros da Washington Soares. É o caso de Aderbal, que defende nas mídias sociais a prática de andar a pé. Tanto a questão de saúde, que a pessoa está se movendo, ela vai ter uma melhoria na saúde, como questão de meio ambiente. Todos nós somos pedestres, No centro de eventos, uma larga avenida e nenhuma passarela de acesso ao equipamento. O Ministério Público Estadual questionou a ausência do item que estava previsto no projeto original. O secretário do Turismo, Bismarck Maia, descartou a construção de passarelas, alegando que os futuros frequentadores do local se deslocariam de carro, táxi ou ônibus fretado. O assunto causou repercussão nas mídias sociais. O secretário, então, pediu desculpas e disse que havia se expressado mal. A lógica manda que Na opinião do presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, seção Ceará, existe sim a necessidade de uma passarela no local. Há necessidade de se criar passagens de nível diferenciadas entre veículos e pedestres. Essas passagens de nível elas são feitas normalmente ou por passarelas ou por túneis. Aqui você colocar sinais de trânsito, parando o trânsito da avenida para que os pedestres passem ao nível dos carros, a tendência é gerar congestionamento, principalmente em dias de grande fluxo. As rodovias são os pontos mais críticos. Aqui na BR-116 existem passarelas, mas a distância entre elas acaba obrigando os pedestres a enfrentarem o risco. Neste ponto, onde há grande movimentação de pessoas, foi instalado um foco sensor. Mesmo assim, a população ainda reclama. Na BR é muito carro, você não confia, às vezes a gente passa, quando não tem outra opção, a gente olha bem ligeiro e se der, planta o pé na caída e passa logo, mas às vezes não dá. Eu sou dentro das minhas pernas, não posso correr. Aí se eu ficar aí eu vou, o carro me pega, Às vezes eu faço até me bem, para poder passar, que é melhor, que é muito perigoso. Nas rodovias estaduais, em 2011, foram registrados 170 atropelamentos com 66 mortes. Neste ano, já são 47 acidentes deste tipo, com 18 vítimas. Nas rodovias federais, de 2007 ao mês de novembro do ano passado, morreram 145 pessoas atropeladas. No perímetro urbano da BR-116, existem apenas 2 passarelas. Números que assustam quem mora próximo às rodovias. O medo da travessia faz com que a população encare outros riscos.
Pedestres versus cidade. O grande embate da mobilidade urbana. O conflito é antigo e não tem previsão para acabar, pois a solução do problema está no planejamento urbano. É um problema que tem que ser pensado, não pode ser pensado de forma isolada também. Tem que ser pensada dentro de um plano global de mobilidade urbana, que é uma legislação prevista no Plano Diretor de Fortaleza e que já deveria ter sido aprovada pela Câmara de Vereadores, segundo o Plano Diretor, e ainda não foi elaborada. Isso ajudaria em muito a resolver uma série das questões de dificuldade no trânsito, como também faria com que os empreendimentos de mobilidade urbana que estão sendo construídos agora para a Copa do Mundo deixassem um legado mais definitivo e mais positivo para o futuro da cidade. Bom, agora o assunto é política. Nessa semana, o governador Cid Gomes procurou o ex-presidente Lula, maior autoridade simbólica do PT, para resolver a sucessão municipal de Fortaleza. A reação dos petistas, noticiada pelos jornais nessa semana, foi de ressentimento e mágoa. Dimas de Oliveira, o Eumano Freitas, que é o pré-candidato da prefeitura, da prefeita, né? Chegou a dizer que o governador cometeu um erro político. Você avalia da mesma forma o fato dele ter tratado diretamente com o ex-presidente, que é o grande articulador nacional do PT, das campanhas, interveio na campanha de São Paulo, por exemplo. E você acha que houve um erro político aí? Eu acho que não se trata bem de um erro. Eu acho que a avaliação do Cid foi uma avaliação correta. Eu acho que o que está em jogo aí, fundamentalmente, é o fato de que os últimos anos tem se constituído o Grupo Ferreira Gomes como, na realidade, a força mais avassaladora do Estado. Principalmente com a derrota do senador Tasso Gereissati, de forma que, fora o Grupo Ferreira Gomes, a única expressão política em condições do ponto de vista social, representar uma ameaça a um monopólio ou a um tirocínio desse grupo seria a prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins. Então todo esse movimento, ele demonstra que o problema não é tanta cidade ou tanta gestão, mas fundamentalmente um sentido de isolar a prefeita Luiziane Lins, no que diz respeito a esse contexto político momentâneo, de forma a impedir que no futuro ela se constitua como uma ameaça sólida para as pretensões de 2014. Então, eu acho que a ida ao Lula é, na realidade, o sentido de dizer: nós queremos estar com o PT, nós queremos estar com a aliança solidificada, mas nós não queremos que a prefeita Luiziane Lins seja a protagonista desse processo local. Essa talvez seja a crítica do Eumano, porque é uma grande contradição, uma grande dificuldade você querer dizer, por um lado, que pretende o apoio do PT ao ponto de procurar sua maior estrela, que é o Lula, e ao mesmo tempo dizer que localmente não aceita as deliberações do partido e nem da sua dirigente, a presidenta do PT, que é a Luiziane Lins. Então você acha que esse discurso que a Luiziane reproduziu através dos jornais, de que ela estaria tentando diálogo, não haveria aí essa tentativa da própria prefeita de Fortaleza de mostrar esse cenário, de demonstrar esse cenário de isolamento, em que ela estaria sendo vítima mais uma vez, reproduzindo o que aconteceu na sua primeira eleição? Eu acho que, sob esse ponto de vista, o Cid comete um equívoco ao tentar reproduzir um pouco o cenário de 8 anos atrás, apesar das modificações objetivas. Acho que essa fala da Luiziane é quase um indicativo em relação a isso. Porque se, na realidade, num primeiro movimento diziam que o PT estava fragilizado, que não havia unidade do PT em torno de uma candidatura, e a Eumano tem 70% dos votos, o que demonstra, independentemente das formas ou das críticas que poderão existir, o controle da prefeita sobre o processo e a sua força em relação a esse processo. Se você observar todos os outros quadros do Partido dos Trabalhadores, seja o Guimarães, Bruno, todos os outros, existe um alinhamento quase que natural com os Ferreira Gomes. Então, quer dizer, a única animosidade, a única dificuldade está em enquadrar Luiziane Lins. Quer dizer, a Luiziane Lins não é enquadrável nesse processo. Então, acho que quando a Luiziane fala isso, é como se ela estivesse deixando novamente claro que aquela tentativa anterior de isolá-la continua prevalecendo até o presente.
em vista de 2014. Agora, numa situação completamente diferente. Antes ela não tinha máquina e venceu. Independentemente das projeções, das pesquisas, a Luiziane tem a máquina na mão. E aí, já que a gente está falando de volta ao passado, você acha que também é possível se reproduzir essa mesma questão que favoreceu a Luiziane, enquanto o governo perde tempo, ou não ganha tempo, acelerando os processos, definindo as alianças, a oposição acaba ganhando espaço? Essa semana a gente viu o Moroni Torgan reaparecer na propaganda eleitoral do DEM. O Renato Roseno vai lançar sua candidatura pelo PSOL agora no final do mês. Você acha que isso dá mais espaço para a oposição? Eu acho que sim. Eu acho que quanto mais o PT não se definir com rapidez, mais a oposição terá condições de lançar candidatos, de se projetar socialmente. A grande dificuldade, do ponto de vista da oposição, está em que, nesses últimos 7 anos, nenhum dos quadros que se projetam como verdadeiras alternativas à gestão Luiziane Lins, durante esses anos todos se demonstraram como quadros críticos efetivos. Nós tínhamos críticas pontuais e esparsas. Críticos permanentes. Críticos permanentes. Da mesma forma que Heitor Fest se constituiu no crítico permanente ao governador Cid Gomes. E isso é muito difícil. No último momento você aparecer e querer fazer uma crítica geral quando nem pontualmente você esteve presente nos principais momentos. Eu acho que esse imbróglio, se por um lado fortalece a oposição, eu acho que também fragiliza muito o PT na medida que ele não resolve rapidamente lançar um candidato. Acho que facilita até a vida do Cid, na medida em que o Cid ele desponta como... Agora, para a gente entender, e para o eleitor mesmo entender que está em casa, né? Esse binômio PT na gestão municipal, PSB no governo do estado, se repete, por exemplo, em Pernambuco, né? Isso. Pernambuco, Recife. Lá, a questão também tem essa mesma dimensão, tem esse mesmo problema? E quais os pontos de encontro e desencontro desses modelos de gestão, já que, por exemplo, o chefe de gabinete do governador, o Ivo Gomes, coloca que existem sérios problemas de gestão na administração municipal? Eu acho que, evidentemente, que os problemas existem. Eu acho que também, como existe em Pernambuco.